Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quero deixar o meu abraço e o meu agradecimento a você que tem assistido aos meus vídeos. O nosso canal é um canal evangélico, um canal cristão. Eu diria um canal cristão, porque cristão é aquele que abraça a causa de Cristo. Independente de denominação, da igreja que você frequenta, não importa. A sua vida com Cristo é você e Cristo. É você e Cristo. É importante você participar de uma denominação, trabalhar nela, fazer a obra do Senhor nela. Mas a sua vida com Cristo ela é diferente. Ela é individual. Você tem que ser fiel a Cristo não só dentro da denominação que você está, mas em toda parte por onde você vai. Você tem que ser fiel, manter-se fiel ao Senhor Jesus Cristo. Pois bem, eu quero falar sobre possessões demoníacas, né? Quero falar um pouco sobre isso, mas eu quero ler um texto que se encontra em Mateus, né? Capítulo de números 17, versículo 18. Mateus 17, 18, é só um versículo, né? Para servir como base para o nosso estudo deste momento, que diz o seguinte: em verdade, Mateus capítulo 17, versículo 18, que diz: e Jesus respondeu o demônio, e este saiu do menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. Aquela hora ficou o menino curado. Amém? Eu vou repetir o versículo, né? Letra um pouquinho pequena. Então diz assim: e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Amém? Pois bem, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade, te exaltamos, porque o Senhor é santo e a sua misericórdia dura para sempre e se renova a cada manhã. Amém? Quero nesse instante agradecer a você que ouve os meus vídeos, né? Deixar as minhas considerações e dizer que você é muito bem-vindo ao meu canal. Pois bem, vamos lá então. Antes de entrar no estudo, eu gostaria de deixar uma breve, duas experiências, né, que eu tive duas experiências nessa área de possessão demoníaca, né, irmãos? Porque nem tudo nós podemos culpar, né, o diabo, podemos atribuir ao demônio, a possessões demoníacas, né? Tem muitas coisas, muitas enfermidades da alma que parece que a pessoa está endemoniada, mas na realidade não está, né? E eu tive duas experiências na minha vida, né? Uma certa vez, uma pessoa, né, vizinha de uma igreja, não quero citar o nome, para não ficar uma coisa antiética, né? A dona da casa mandou chamar os pastores, né, da igreja, e para expulsar o demônio de um rapaz. E foi o pastor, tal, né, os outros pastores convidados que estavam ali, né? Foram todos eles. Eu tinha terminado o meu seminário, estava mais ou menos um ano que eu tinha terminado o seminário. Nós estudamos tudo isso no seminário. Por isso a importância de fazer um curso de teologia, para você saber discernir na hora o que é demônio e o que não é. Bom, eles foram, eu fiquei cuidando dos trabalhos da igreja, enquanto eles foram para
expulsar o demônio do irmão, o suposto demônio, né? Só que não conseguiram expulsar, e aí mandaram me chamar, e eu fui até lá, né? Para constatar o fato, né? Quando eu cheguei lá, aí os irmãos falaram, estavam os irmãos lá se suando, se gritando, e que saia demônio em nome de Jesus. Aí eu fiquei parado, eles olharam para mim, eu falei, gente, não adianta vocês quererem expulsar demônio onde não tem demônio. Ficaram um pouco chateados comigo, mas na realidade o irmão não tinha demônio, entendeu? O irmão tinha epilepsia e esquizofrenia. Essa era a doença do irmão, que quando a pessoa está na crise da epilepsia junto com a esquizofrenia, dá a impressão que é demônio, né? Tem muitos que começam a quebrar as coisas, chutar as coisas, entendeu? Então tem aquela reação. E aí eu disse, ele precisa de um médico, pega e leva para o médico aplicar uma injeção nele, um calmante, alguma coisa, e aí depois ele vai voltar bem. Muita gente não concordou comigo, então eu peguei, me retirei e voltei ao meu trabalho. Vim para minha casa, mas depois fiquei sabendo que na realidade o irmão tinha realmente um problema psiquiátrico, né? No caso, a epilepsia, né, irmãos? E dá a impressão que a pessoa está endemoniada, mas não está. E a esquizofrenia também dá a impressão, mas não é demônio. Então, não é tudo que nós podemos dizer que é demônio, atribuir ao demônio, amém? Atribuir a possessão demoníacas, né? Outra foi lá no Rio de Janeiro, num culto de varões, também não vou dizer o nome da igreja, né? Nem o bairro, nem nada, porque é antiético. Essa igreja ficou até um pouco entristecida com o fato que aconteceu. Todo mundo lá, ia começar o culto de varões, a igreja lotada, cheia, né? Aniversário dos varões da igreja. Você sabe que lá no Rio tem muitos grupos de varões. Chegou um cara que ninguém nunca tinha visto, todo no paletó, todo muito bem vestido, né? Sapato cromo alemão, né? Muito barbeado e tal. Pegaram o cara, tiraram o pregador que ia pregar e botaram o cara para pregar no lugar, para tu ver, você conheceu o cara. Levou logo o cara para o púlpito, e quando foi na hora que passou a palavra para ele, tirou o paletó, tirou a camisa, e aí por dentro ele estava com a camisa de malha, e na camisa de malha estava escrita Igreja Satânica. Sabe por que ele falou? Vocês cristãos ainda não estão preparados para herdar a salvação, porque eu sou da Igreja Satânica e vocês me convidaram para pregar na igreja de vocês. Pegou o paletó dele, a camisa, saiu da igreja e foi embora. Aquilo entristeceu a igreja de uma forma tal que você nem imagina. Que é isso? Falta de discernimento dos espíritos. Isso é preciso termos muito cuidado dentro das nossas igrejas. Nós não podemos chegar uma pessoa que está bem vestido, que está com um anel de ouro no dedo, como diz Tiago, né? E já vai dando oportunidade a ele, vai dando o melhor lugar a ele para sentar, não. Dentro da igreja, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Nós temos que ser como o nosso Deus, tratar todos de igual forma, para depois nós não entrarmos, né, em uma fria espiritual, vamos chamar assim, né? De uma fria espiritual. Entendeu? Nos envergonhar diante. O diabo envergonhar um cristão não é fácil, né? Diante de uma grande multidão. Pois bem, continuando. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. É um assunto importante. É bom a gente conhecer de tudo um pouco. Porque se um dia você for dirigir uma igreja, você vai ter como resolver, né, os problemas da igreja, os conflitos da igreja, né? Na hora da necessidade, entendeu? Pois bem, diz assim: mas isso não quer dizer que todas as perturbações psicomáticas ou mentais sejam perturbações demoníacas.
há doenças que são meramente patológicas e psicossomática. E em alguns casos, por falta de discernimento e maturidade divina, se abriu a um demônio como seu equivalente. Então veja só, o cara tem um problema patológico, um problema psicomático, certo? Ele tem uma esquizofrenia, uma enfermidade da alma que se parece com possessão demoníaca, mas não é, mas por falta de discernimento, de ter estudado o assunto, porque na teologia ensina esse tipo de assunto, ensina para nós termos uma ideia, mais ou menos, se é ou não, entendeu? O Espírito Santo nos ajuda também, né, a discernir os espíritos, né? E tem um dom que se chama discernimento dos espíritos. Aí o que acontece? Aí coloca a culpa no demônio, abre uma brecha para o demônio entrar. Naquele momento que você diz que é demônio, o demônio pode até entrar naquela brecha, porque não era você estar dando vazão a ele, ele pode até entrar, realmente, mas na realidade não era. Por quê? Falta de discernimento e maturidade divina, né, da parte de Deus. Se atribui a um demônio como seu equivalente. Amém? Jesus curou uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 12 anos, Lucas 13:11, que foi a mulher do fluxo de sangue, que não era endemoniada, por 3 razões. A primeira, que ela não era endemoniada, é que Jesus se dirigiu à mulher e não ao demônio, como sempre fez em outras oportunidades. Mateus 17:18 e Marcos 5:8. Amém? E o segundo ponto é que Jesus pôs a mão sobre ela, versículo 13, o que nunca fez durante seu ministério terreno com endemoniado algum. Jesus nunca pôs a mão, né? Quando era demônio, Jesus não colocava a mão. Jesus expulsava o demônio sem impor as mãos, porque nunca fez durante seu ministério terreno em endemoniado algum. Uma única vez, após curar um jovem endemoniado, né, que Jesus tomou, né? Jesus tomou né? Pela mão, né? Tomou pela mão, mas não impôs a mão. Então, para você ver que é o que? Simplesmente falta de conhecimento bíblico. Só isso que está faltando dentro da casa do Senhor, para que a obra do Senhor cresça, porque é preciso que isso aconteça em nossas vidas. Amém? É preciso que isso aconteça. Então, o que nós temos que fazer para nós estarmos preparados para a obra do Senhor no sentido de possessão demoníaca? Precisamos fazer um curso que fala sobre este assunto. Se você ainda não tiver este curso, mas se você já tem, amém, então você não precisa fazer. Mas se você não tem, é necessário que você faça, amém? Faça com uma certa urgência, né? Tentação na forma de sugestão espiritual, essa misteriosa influência da vida
de um modo invisível, a qual tanto o incrédulo como o crente estão continuamente expostos. É ferida, né? É ferida muitas vezes, referida muitas vezes na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento está sempre fazendo referência, né? Fazendo referência tanto à expulsão de demônios como à cura de doenças, no caso aí, né, psicomáticas, doença da alma, né, entendeu? Cura de aleijado, cego, mudo, surdo, enfim, todos esses tipos de cura o Senhor Jesus Cristo fez, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre obsessão, que alguns consideram como a primeira fase da possessão demoníaca. A obsessão é considerada por muitas pessoas como a primeira fase da possessão demoníaca. E trata-se de demônios, né? Trata de domínios demoníacos, que é resultado da entrega voluntária e habitual à tentação ou à tendência pecaminosa. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 19, fala sobre isso. Vamos ver. Efésios 4, 17 até o 19. Quer ver o que diz? Olha só. Isso, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como também anda os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimentos alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com a avidez, cometeram toda sorte de impurezas. Amém? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é as impurezas, é que traz as possessões. A impureza, ela traz a possessão demoníaca, porque você vai adquirindo pecado e a sua alma, ela vai se contaminando com as coisas do mundo. Você começa fumando um cigarro, tomando uma cachaça, frequentando certos ambientes. Daqui a pouco você está no centro de macumba, daqui a pouco você já está participando daquele centro de macumba, daqui a pouco você já está acreditando, daqui a pouco você já está fazendo trabalhos ali para tentar resolver algum problema. Então você, quando você vai observar direito a sua vida, você já está mergulhado nas impurezas que Efésios diz, né? Que Efésios diz. Então, o indivíduo já esteja sobre um horrendo domínio demoníaco, ao do perfeitamente livre, segue os ditames de suas próprias vontades e retém a sua própria personalidade. Amém? Aí vem o quê? Vem a crise ou a transição, a fase caracterizada por uma luta em torno da posse. Quando o indivíduo resiste alguma vez, é bem sucedido. Quando não o faz, torna-se um escravo, né? Escravo do diabo, escravo do macumbeiro, né? Escravo do feiticeiro, escravo do bruxo. Você entendeu? O livro de Mateus fala sobre isso. Olha. Mateus capítulo 15, versículo 22 ao 28. Vamos ler. Isso é importante. Mateus 15, quer ver? Veja só. Mateus 15,
Mateus capítulo 15, versículo 22 até o 28. Veja só o que diz. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava o Senhor: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximaram-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sarada. Amém? Ou seja, mesmo a migalha, mesmo o resto, mas ela não desprezou. Hoje, muitas vezes, você dá uma coisa a uma pessoa por ser barato, ou talvez porque não esteja à altura daquela pessoa, ela recusa de receber. E às vezes até critica, por isso pede a benção. Essa aqui não, ela disse: Senhor, até as migalhas que caem da tua mesa, para mim são importantes, e eu me alimentaria delas, só para ver a minha filha curada, para tu ver. Isso é humildade, né? E o Senhor despede ela, dizendo que sua filha já está curada lá onde ela está. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos ver o que diz. Tiago 4, 7. Tiago 4, 7. Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então, não é tudo que podemos, atribuir ao diabo. Não é tudo que estamos passando, uma enfermidade na alma, que nós podemos dizer: olha, isso é possessão demoníaca, o irmão está endemoniado. Não, de forma nenhuma. Existem algumas coisas que são doenças patológicas, psicossomáticas, e que precisa de tratamento de profissionais competentes na área. Amém? É só procurar nos hospitais ou nas clínicas que você vai encontrar. Amém? Última parte para nós encerrarmos o nosso estudo. Possessão que, com referência à pessoa, pode ser designada como sujeição e subserviência, e com referência ao demônio, treinamento e desenvolvimento. Uma das principais características dessa fase é a adição de uma nova personalidade. Amém? Então, o que é que nós podemos fazer para resolver esse problema? Em primeiro lugar, nós temos que procurar Jesus, entregar nossa vida a Jesus. Se você entregou a vida a Jesus, se é uma coisa espiritual, o Senhor vai curar. Amém? Agora, se não for uma coisa espiritual, se for um problema bipolar, se for um problema de enfermidade na alma, se for uma síndrome do pânico, se for uma esquizofrenia, se for qualquer outro tipo de doença da alma que se parece com possessão demoníaca, aí vai se procurar um médico especialista na área e vai procurar tratar a pessoa.
Amém? Espero que vocês tenham gostado do estudo, né? Eu não sou profissional nessa área, isso são algumas coisas que eu aprendi, né? Mais um livro que eu estou usando, entendeu? Mas dá para a gente tirar mais ou menos a dúvida do que é uma possessão demoníaca e do que é uma enfermidade na alma, amém? Uma doença que não tem nada a ver com possessão demoníaca. Que Deus os abençoe, inscreva-se no meu canal, deixe seu like e ative o sininho para que possamos estar enviando a você as nossas pregações. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.